nossa aula ao vivo, online, né? Vamos iniciar a nossa aula da disciplina de Química Farmacêutica e Planejamento de Fármacos. Esse semestre nós vamos estar trabalhando essa disciplina com vocês, tá? Vale a pena comentar que essa disciplina, na semana passada, teve uma videoaula gravada e o link dessa videoaula já está disponível para vocês via AVA, no primeiro encontro, tá? Peço que todos assistam. Essa aula ela é bem rápida, ela não é demorada, mas ela é um complementar do que eu vou conversar com vocês hoje, do que eu vou falar com vocês hoje, tá? A nossa disciplina, a parte teórica, ela vai ser online e nós vamos ter alguns encontros práticos, que basicamente vai acontecer na instituição. Então, consequentemente, em breve estarei dando algum conteúdo prático para vocês, tá? E aí, de modo geral, quando nós pensamos na disciplina de Química Farmacêutica e Planejamento de Fármaco, sem dúvida é uma disciplina, turma, bastante voltado para a indústria farmacêutica. Em outras palavras, é uma disciplina que tem um perfil de farmacêutica industrial, né? E aí, de modo geral, é uma disciplina base para entender as estruturas moleculares, a importância dessas estruturas, o que se pode ser feito em uma estrutura ou numa característica de um fármaco que pode melhorar as características farmacocinéticas, por exemplo, tá? E aí, antes de nós começarmos aí fazendo esse questionamento, por que buscar novos medicamentos? Deixo aqui à vontade de vocês, a qualquer momento, pode interromper, pode perguntar, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Fique à vontade, tá? Então, turma, se nós estamos falando de química farmacêutica, de química medicinal, em outras palavras, do desenvolvimento desses fármacos ou desenvolvimento de estruturas de medicamento, a gente tem que entender o que leva a indústria farmacêutica a buscar novos medicamentos. E, sem dúvida, quando nós pensamos nesse contexto, nós temos algumas características que justifiquem a busca desses novos medicamentos. Entre essas características, nós temos a cura de doenças, a melhoria de terapias e diminuir efeitos adversos e o fator econômico. São os três principais motivos que faz com que a indústria busque literalmente características para que possa desenvolver medicamentos. É importante comentar que quando nós pensamos nesse perfil da indústria farmacêutica, gente, que sem dúvida, literalmente é uma potência mundial e domina muitos mercados, interfere em políticas, em projetos, em leis, quero que vocês entendam que a indústria farmacêutica não é que ela seja uma vilã, mas a indústria farmacêutica ela não produz medicamento, ela não busca novos medicamentos só porque ela quer ajudar a sociedade. Nós estamos falando de uma empresa, nós estamos falando de uma indústria que tem que gerar lucro. Então, muitas vezes, quando vocês começarem a observar, porque a empresa tal está produzindo ou pesquisando uma vacina para o Covid-19. Nossa, que empresa legal. Não, não é que ela seja legal porque ela está fazendo isso. Ela está fazendo isso porque ela tem uma estrutura, ela tem uma tecnologia e, consequentemente, ela tem desejo de lucrar com aquele produto. Até porque a gente sabe que, dependendo da vacina que saia, com certeza, as pessoas que desenvolveram vai ter uma lucratividade, né? A empresa que desenvolveu vai ter uma lucratividade enorme, até porque é uma doença que está espalhada em todo mundo, né? É uma pandemia e vai precisar de muitas doses. Então, nesse fator, né, nesse contexto, por que buscar novos medicamentos? O primeiro, curar doenças. Em que sentido? Primeiro ponto, gente, tem-se de conhecimento várias doenças que não se tem, por exemplo, uma cura para essas doenças. Entre essas doenças nós temos o HIV,
alguns associados a zika, chikungunya. Então, assim, pode até ter um tratamento, mas não tem uma cura, uma resolutividade. Diante disso, a indústria sempre procura medicamentos que possam favorecer esse processo de cura ou de tratamento das doenças. Não necessariamente a cura, mas o tratamento. E um outro fator que faz com que ocorra a busca de novos medicamentos que visa curar doenças é porque, basicamente, a todo tempo surgem novos problemas de saúde, novas doenças. E aí, muitas dessas doenças não têm nem sequer um tratamento específico para a doença. É o exemplo da Covid-19, que não existe um tratamento específico. Começaram a se utilizar muitos medicamentos, achando que poderia ter uma eficácia, poderia ter um direcionamento. Contudo, nós sabemos que, de modo geral, muitos dos fármacos que foram testados, hoje, mais do que nunca, já foi comprovado por estudos que não teve nenhuma redução, nenhuma característica eficaz, efetiva no tratamento para o Covid-19. E aí, gente, quando a gente fala de medicamento que está associado a essa questão da cura de doença, é importante a gente relembrar de alguns conceitos lá da farmacologia, quando se fala, por exemplo, medicamento. Medicamento, né, é um produto farmacêutico tecnicamente elaborado, ou é um produto tecnicamente elaborado farmacêutico, e os medicamentos eles têm algumas finalidades. Entre essas finalidades, o medicamento ele pode ser profilático, ou seja, pode ser utilizado com o intuito de ser preventivo. Um exemplo, a vacina, tá? O medicamento ele pode ter uma característica paliativa, que no caso está associado a minimizar determinada situação, como por exemplo a morfina, que é um medicamento opioide, que é utilizado como analgésico, que visa ali minimizar as dores, tá? E já falando de morfina, gente, lá mais na frente na nossa aula, eu vou comentar para vocês as moléculas pioneiras da química farmacêutica. Quais foram as moléculas que mais se destacaram no desenvolvimento do estudo de estrutura química e que teve uma representatividade muito grande para a humanidade, para a sociedade. E nós temos três moléculas pioneiras principais. Nós temos a penicilina, o ácido acetilsalicílico e a morfina, tá? Vou falar mais deles lá na frente. E os medicamentos, gente, eles ainda têm como finalidade ser curativo, né? E quando a gente fala que o medicamento tem um perfil curativo, é quando ele leva à resolução da doença, do problema propriamente dito, como por exemplo antibiótico, que quando é dado para o paciente que está com infecção e depois resolve a infecção, não há mais essa infecção, esse medicamento ele passa a ter um perfil curativo. E por último, o medicamento ele pode ter um perfil de ser utilizado para fins de diagnóstico, né? Auxilia no diagnóstico, como por exemplo o contraste, o lactopurga, que é o bisacordil, que é dado para pessoas, ou outro laxativo, que é dado para pessoas esvaziar o colo quando se vai fazer, por exemplo, a colonoscopia, tá? Então, olha só o perfil de produtos que a indústria farmacêutica pode desenvolver, teoricamente, com o objetivo de facilitar esses aspectos associados à cura de doenças. Outro fator que está associado à busca de novos medicamentos é a melhoria de terapias e diminuição de efeitos adversos. Nós sabemos que quando os medicamentos eles são lançados, apesar deles passarem por testes clínicos, né, de fase 1, 2, 3, esses testes eles não retratam fielmente a realidade dos efeitos adversos que esses medicamentos em si podem fazer com que apareça, né? E aí, quando nós pensamos nessa característica, quando o medicamento é lançado no mercado, pode aparecer alguns efeitos adversos ou não. E aí, depois, se aparecem esses efeitos adversos, começa-se, por exemplo, uma pesquisa daquela substância ou fisiologicamente o que leva aquele efeito adverso.
Nesse sentido, uma vez que se descobre, a indústria ela começa a implementar, modificar, estudar, alterar a estrutura química, retirar radicais, acrescentar radicais, com o intuito de que diminua esse efeito adverso e também melhore essa terapia. E isso acaba levando a uma formação de uma nova substância. Vou dar 2 exemplos para vocês. Um dos exemplos está associado, gente, ao captopril. Se vocês observarem, o captopril, ele é um medicamento, gente, antihipertensivo, né? Sem dúvida, o captopril é um dos fármacos mais indicados, prescritos, quando se fala de hipertensão arterial, tá bom? E esse captopril, gente, ele é um inibidor da enzima conversora de angiotensina 1, né? Que é uma das classes utilizadas para o tratamento da hipertensão. Sim, mas nesse sentido, o que eu quero comentar para vocês em relação o que eu quero comentar com vocês em relação ao captopril. Quando nós pensamos no captopril, a gente tem em mente um efeito adverso bem característico do captopril. Acredito eu que todos aqui devem saber. Mas geralmente quando a pessoa utiliza o captopril, por exemplo, essa pessoa ela tem uma probabilidade de desenvolver uma tosse seca, que é um dos efeitos adversos do captopril. E aí, a indústria sabe que muitos dos efeitos adversos estão associados à não adesão terapêutica, né? Porque as pessoas começam a perceber que o motivo de ter aquele processo, o motivo do indivíduo ter aquele efeito faz com que ele não adere a esse tratamento. E aí a indústria vai desenvolvendo, vai descobrindo. E aí o que foi que a indústria fez? Desenvolveu, gente, o fármaco chamado enalapril, que também é um inibidor da enzima conversora de angiotensina 1. E qual a importância desse enalapril? Basicamente, ele não leva esse efeito adverso que o captopril pode favorecer. É isso que eu estou querendo que vocês consigam começar a compreender nesse aspecto associado à busca de novos medicamentos, que justamente um dos fatores é diminuir os efeitos adversos e, consequentemente, melhorar as terapias. Um outro exemplo que eu fiquei de citar para vocês está relacionado a um fármaco que é um bloqueador dos receptores de histamina H2, né? ou de receptores H2, que é a cimetidina. Acredito eu que muitos de vocês já ouviram falar da cimetidina, que é um fármaco usado para o tratamento da gastrite e úlcera. Contudo, a cimetidina hoje basicamente é mais indicada, prescrita a nível hospitalar do que para a venda comercial. Mas por que isso acontece? Apesar da cimetidina ser um fármaco excelente para o tratamento dessa gastrite ou úlcera, ela acaba, gente, interferindo muito no metabolismo hepático, né? A cimetidina, ela é um inibidor do metabolismo hepático e, consequentemente, isso acaba refletindo em várias associações de drogas. Então, acaba interferindo em alguns medicamentos se for usado concomitantemente, e isso acaba sendo algo ruim. Além disso, a cimetidina, ela é um fármaco que ela, em homens, pode causar ginecomastia e galactorreia, que seria o aumento das mamas e produção de secreções pelas mamas. Então, esses efeitos adversos, eles não são tão bem-vindos. Nesse sentido, a indústria farmacêutica ela começou a desenvolver outros fármacos oriundo da cimetidina, mas que não apresentam esses efeitos e acaba melhorando a terapia. Um exemplo desses fármacos é a ranitidina, que também é um bloqueador dos receptores H2 de histamina, e ela tem menos efeitos nesse sentido do que a cimetidina. Contudo, nós sabemos que os lotes de ranitidina foi retirado do mercado
porque estudos apontaram que o uso diariamente de ranitidina por 5 anos poderia desenvolver câncer, porque pelo processo de metabolismo, né, a ranitidina acabava produzindo um composto tóxico, uma nitrosamina, infelizmente. Mas isso só foi descoberto, gente, depois de anos do seu lançamento, tá? Mas se você for comparar a ranitidina e em relação à cimetidina, nos efeitos que eu comentei, a ranitidina entrou no mercado para não ter esses efeitos, e não teve. Apresentou outros, tá? E, por último, nós temos aí o fator econômico, que é um dos motivos de se buscar novos medicamentos. E aí, quando nós pensamos nesse fator econômico, eu não quero que vocês achem que esse fator econômico é porque é para diminuir preço de medicamento. Não mesmo, viu, turma? Não mesmo. Quando a indústria pensa em buscar um novo medicamento por causa de um fator econômico, está associado a algumas situações, como, por exemplo, competitividade do mercado, tá? Então, o fator econômico está associado à competitividade do mercado, porque quanto mais a indústria tem novos medicamentos, ela aumenta o arsenal, né? Aumenta o catálogo, e isso faz com que tenha uma rentabilidade maior, né? Então, está associado à competitividade do mercado, novos medicamentos, porque aí detém a patente e acaba solicitando ou exigindo, nesse momento, impondo, na verdade, o valor que ele quiser à indústria a determinados medicamentos, tá? Então, o fator econômico está associado mesmo à competitividade no mercado. E aí, falando ainda mais detalhes desses aspectos sobre a busca de novos medicamentos, nós temos aí que um dos principais fatores, né, é curar ou controlar a doença. E aí, nós temos como, por exemplo, que eu comentei para vocês, gente, a Zika, a dengue e a chikungunya, que nós temos aí como um vilão, né? Principalmente nas regiões tropicais, a gente ainda não tem uma cura definitiva, a gente ainda não, né, a gente não tem basicamente resolução desse problema. E quando nós pensamos em dengue, zika e chikungunya, basicamente nós temos alguns aspectos aí, turma, por exemplo, que nós não temos nenhum medicamento específico para essa doença. A gente tem até medicamentos que é utilizado para tratar os sinais e sintomas, mas que age diretamente sobre o vírus, nós não temos, tá? Então ainda tem muito que ser descoberto nesse sentido. O vírus Ebola, gente. O vírus Ebola, que é teoricamente o terror na África, por exemplo, tá? Há basicamente 1 ano, 2 anos, foi que literalmente foi desenvolvido e descoberto dois medicamentos que eram utilizados que poderia ser utilizado para o tratamento do Ebola, que é uma doença hemorrágica, tá? Grave, as pessoas morrem muito rápido. Antes existia medicamento para tratar também sinais e sintomas, mas não diretamente sobre o vírus, ok? Nós temos aí as gripes, né? A gripe suína, aviária, o coronavírus, tá? Mas, de modo geral, nós ainda não temos um conhecimento muito específico sobre essas doenças, nem tratamento adequado, só a não ser sinais e sintomas. E muitas vezes nem temos ainda. Acaba sendo muito jogado, testado, como, por exemplo, ali, a Covid-19, que entrou cloroquina, entrou hidroxicloroquina, entrou azitromicina, entrou ivermectina, vários fármacos que na prática não teve rentabilidade, não teve retorno em nível de saúde, porque esses medicamentos não tinham uma comprovação científica para o uso. E isso, gente, não é uma opinião do professor Welles, mas isso é uma opinião, literalmente, de acordo com os dados científicos que comprovam essa situação. Outro exemplo, gente, que está associado à cura ou controle de doença, que nós temos aí, sem dúvida, uma evolução. Nós não temos ainda a cura para o HIV, né? Nós não temos ainda a cura,
associada a medicamento, teoricamente, tá bom? Associada a medicamento. Porque nós sabemos aí que quando se fala em um paciente que convive com HIV, nós já temos aí conhecimentos de alguns possíveis tratamentos ou possíveis pessoas que teve uma remissão da doença, né? Que foram 2 pessoas que tiveram transplante de medula óssea. E não sei se vocês sabem, mas recentemente no Brasil, um grupo de pesquisadores brasileiros descobriram, né, estudando uma nova droga aí para o tratamento do HIV, no Brasil, acabaram observando que teve um paciente, gente, olha só, um paciente com 34 anos que eliminou totalmente o vírus HIV utilizando um coquetel, né? E diante do uso desse coquetel, tem novos medicamentos que estão sendo utilizados para que isso aconteça. Mas isso ainda tem muitos estudos, mas em relação ao tratamento do HIV, literalmente nós temos aí basicamente uma evolução muito grande. Gente, o primeiro medicamento do HIV, que foi o AZT, que foi desenvolvido aí entre 1988 e 1989, ou seja, já tem 31, 32 anos de estrada. Mesmo assim, ainda foi uma evolução, mesmo com muitos efeitos adversos, muitos com efeitos colaterais, mas foi uma evolução muito grande nesse sentido, tá? E hoje, sem dúvida, a gente está em um passo bem próximo de uma possível cura do HIV. Contudo, quando eu falo um passo próximo, viu, turma, não é amanhã, não. Ainda tem um caminho aí pela frente, tá? Ah, só uma curiosidade, gente. Se vocês já viram, se vocês perceberam, já falei muito aqui para vocês sobre efeitos adversos e efeitos colaterais, né? Quando nós pensamos em efeito adverso, de modo geral, eu estou representando algo que é bem ruim. O que seria essa questão de efeito adverso? Seria a mesma coisa que uma reação adversa, tá? Seria como se fosse uma reação adversa. E geralmente está associado a um efeito prejudicial ou indesejável, né? Que ocorre durante ou após uma intervenção por um medicamento. Já o efeito colateral, ele pode ser um efeito não pretendido, que pode ser desde adverso ou benéfico, tá? E, como comentei anteriormente para vocês, outro fator que leva a outros fatores que levam à busca de novos medicamentos é a diminuição dos efeitos colaterais, né, e melhoria de terapias. E aí eu começo a contar a história aqui para vocês, gente, como posso dizer, de uma das moléculas pioneiras associadas à química farmacêutica, que é o ácido acetilsalicílico, que sem dúvida é uma das moléculas que é um dos fármacos que vocês muito conhecem, né? O mais conhecido como AS, tem como um nome comercial bem popularmente difundido a aspirina, mas é interessante compreender que o ácido acetilsalicílico, né, o ácido acetilsalicílico, ele é uma molécula, gente, que nós chamamos semissintética. Quando nós pensamos em origem de molécula, as moléculas elas podem ser natural, elas podem ser semissintética e ela pode também ser sintética. Quando nós falamos origem natural, literalmente a molécula foi descoberta, foi originária a partir de um produto natural.
tá? E quando nós falamos de uma molécula semissintética, nós estamos nos referindo a uma molécula que parcialmente ela tem uma estrutura descoberta de origem natural, mas foi acrescida alguns aspectos industrial ou químico nessa molécula. Então ela é semissintética. E nós temos aí as moléculas teoricamente sintéticas, que ela foi exclusivamente desenvolvida em um laboratório. Para a gente compreender essa questão do ácido acetilsalicílico, nós temos que entender da onde vem a molécula base para se produzir o ácido acetilsalicílico. Essa molécula base, gente, ela vem de uma planta chamada salgueiro branco. Essa planta, ela é encontrada basicamente na Europa e na Ásia, tá? E ela já era utilizado há milhares de anos para tratar uma variedade de doenças. Aí vocês podem se questionar, mas tantas doenças são tratadas com o ácido acetilsalicílico ou com a substância que veio o ácido acetilsalicílico, é isso mesmo? Não, gente, na verdade não é dessa maneira. Mas se eu perguntasse para vocês, qual seria a classe farmacológica do ácido acetilsalicílico? A classe que pertence ao ácido acetilsalicílico é um anti-inflamatório não esteroidal. Gente, quando nós falamos em anti-inflamatório não esteroidal, de modo geral, nós estamos falando do quê? De inflamação. E basicamente, que quase que toda inflamação que leva, por exemplo, a febre, a dor. Então, basicamente, quase que todas as doenças que estão associadas, por exemplo, a quase que todas as doenças que estão associadas ao quase que todas as doenças dos quais está associada ao tratamento do ácido acetilsalicílico, sabe por quê? Porque basicamente quase que todas as doenças, gente, um dos aspectos dela é apresentar um processo inflamatório. E aí, quando nós pensamos no processo inflamatório, este acaba favorecendo 5 sinais, que nós chamamos de 5 sinais cardeais da inflamação. Ele pode levar à febre, à dor, a rubor, ao aumento da temperatura e à perda da função. Por isso que o chá da casca do salgueiro branco era basicamente dado para todos os pacientes que tinham alguma doença, porque no fundo, basicamente, todas as doenças podem levar a um processo inflamatório e que leva a esses sinais e sintomas. Gente, olha só, desde a época de Hipócrates, em 2.400 anos atrás, em toda a China e Europa, já se utilizava a casca, o chá da casca do salgueiro branco para aliviar dores e febre. Então, esse produto, olha só, esse produto já é desenvolvido de muitos anos, de muito tempo mesmo, tá? Aliás, o chá da casca, porque o fármaco propriamente dito, o ácido acetilsalicílico, ele não é datado dessa época, tá? Turma, vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Sim. Tá, tranquilo. E aí, turma, basicamente o ácido acetilsalicílico, ele tem aí um aspecto de produção, de desenvolvimento aí por em torno de 1895, tá? Em torno de 1950, que começaram alguns testes, mas basicamente, gente, não é datado desse período, tá? É só para vocês entenderem que há muito tempo, né, já se estudava um produto oriundo da casca do salgueiro. Aí vocês podem perguntar assim, mas Welson, se desde os primórdios já se utilizava o salgueiro para o tratamento de doenças, porque só agora, teoricamente, só em 1897, por exemplo, foi que ocorreu a síntese do ácido acetilsalicílico. Gente, porque mesmo que tenha todo esse conhecimento antigo, a gente precisou sofrer uma evolução na química. Nós precisamos sofrer uma evolução na fisiologia. Não sei se vocês conseguem me compreender nesse aspecto. Quando eu falo na evolução da fisiologia, da química, o desenvolvimento de métodos, o desenvolvimento de equipamentos,
tá? Quantas plantas, quantos produtos naturais eram utilizados desde os primórdios que tinham um efeito benéfico muito bom ou tóxico, mas não se sabia por quê? Porque não tinha estudos específicos, né, equipamento, né, reagente. Então, é uma evolução constante nesse aspecto. Mas por que que eu estou entrando nesse mérito de conversar com vocês, todo esse fator aqui do ácido acetil salicílico? É para explicar que o ácido acetil salicílico é um medicamento que ele teve algumas modificações na estrutura base dele para que diminuísse os efeitos colaterais e, consequentemente, também melhorar a terapia. Olha só, gente, a substância que é oriunda da casca do salgueiro branco ou do salgueiro é chamada de salicilina. E essa salicilina é que fazia o efeito anti-inflamatório. É essa salicilina que favorecia o efeito terapêutico. Contudo, era muito comum as pessoas que consumiam a salicilina levar e apresentar irritação gástrica, úlceras, dores de cabeça, acidente vascular cerebral, tonturas, zumbidos, confusão, dificuldades visuais, sonolência, sudorese, náuseas, vômito, hiperventilação e distúrbio do sistema nervoso. Turma, se vocês pegarem qualquer livro de farmacologia e for estudar o ácido acetilsalicílico, vocês vão observar que o ácido acetilsalicílico, ele também pode apresentar esses efeitos adversos. Então, se o ácido acetilsalicílico pode apresentar esses efeitos adversos, por que não continuar usando a salicilina, já que também apresenta? Gente, a dosagem é totalmente diferente. Apesar do ácido acetilsalicílico poder levar à formação de úlcera, uma irritação gástrica, hiperventilação, porque pode levar a uma acidose metabólica, por exemplo, quando se utiliza demais ácido acetilsalicílico e absorve demais para a corrente sanguínea, e os mecanismos de tamponamento estão prejudicados, pode levar à hiperventilação, à acidose metabólica. A questão nesse contexto é porque a dose necessária para o ácido acetilsalicílico levar a isso é muito grande e a salicilina já não era. Olha só, turma, se vocês observar em relação à síntese do ácido acetilsalicílico, que basicamente quem levou a essa síntese do ácido acetilsalicílico foi basicamente o alemão Felix Hoffmann, tá? Que foi um dos fundadores da multinacional Bayer, que muitos aqui conhecem, já ouviram falar, né, desse laboratório, dessa indústria farmacêutica. Eu quero que vocês observem na figura ao lado, na figura do lado direito de vocês. Gente, olha só, nós temos aí a imagem do salgueiro, tá? E a substância 14, número 14, é a salicilina, e a substância 15 é o ácido acetilsalicílico, certo? Se vocês observarem, nós temos aí, teoricamente, uma estrutura que tem parte semelhante à anterior, tá? E uma estrutura que é diferente. Na parte 14, na figura 14, desculpa, vocês podem observar que nós temos aí um anel benzeno, que é esse anel que tem a cadeia fechada e um círculo dentro, porque está fazendo ressonância, os elétrons, as ligações, desculpa. E acima nós temos aí uma hidroxila ligada a um carbono, que esse carbono está ligado a uma dupla ligação com oxigênio. Isso daí, gente, é uma função orgânica chamada ácido carboxílico, tá? E mais do lado direito dessa substância número 14, nós temos aí
um anel também fechado com várias hidroxilas. Esse anel fechado com várias hidroxilas, gente, é nada mais, nada menos do que uma molécula glicídica, é uma molécula de açúcar. Observa só que da molécula 14 para 15, essa estrutura glicídica ela se perde e é acrescentado um radical acetil, que é esse radical, que é o CH3. Toda vez que a gente encontrar o CH3 no final de uma ligação, gente, e não tem mais nada ligado a ele, teoricamente, aos hidrogênios, isso é um metil. Então, nós temos um metil ligado a um carbono, ligado a esse carbono, nós temos aí uma dupla ligação, o oxigênio. Esse radical, gente, é chamado de acetil. Então, por isso que o medicamento ácido recebe o nome, ácido acetil salicílico, tá? E aí vocês podem se perguntar, mas o que isso interfere quimicamente? O que isso interfere farmacologicamente? A mudança, gente, desse radical, a retirada desse radical glicídico e a inserção desse radical acetil fez com que o ácido acetil salicílico fosse um fármaco muito mais promissor e com menos efeitos colaterais. Por quê? Ele permanece menos tempo, por exemplo, no estômago. Permanecendo menos tempo, ele acaba sendo absorvido um pouco mais rápido através do suco gástrico, com auxílio do suco gástrico, através das membranas, e isso facilita essa absorção, diminuindo a permanência desse fármaco, por exemplo, no estômago, diminuindo algumas irritações, por exemplo, tá? Então, gente, isso justifica a busca. E tem outras substâncias que durante as nossas aulas eu vou estar comentando para vocês sobre isso, tá? Mostrando algumas estruturas de fármacos que depois foi modificada porque sabia que um radical levava a determinado efeito, que um radical dificultava a um processo farmacocinético e aí alteraram, acrescentaram outros, porque isso é muito importante na química. Essas substâncias, gente, elas são o tempo todo sendo aprimoradas, mas é interessante vocês também compreender que uma vez que eu modifico um radical que seja, eu passo a ter, por exemplo, uma nova substância, tá? E o nosso último motivo que justifica o porquê deve-se buscar novos medicamentos é o interesse econômico, que eu já até comentei anteriormente para vocês, tá? Turma, a indústria farmacêutica, ela é a terceira maior força industrial do mundo. Aí, quando a gente industrial do mundo, significa o quê? Que essa indústria, ela tem a capacidade, gente, de mobilizar muitos aspectos para o seu setor. Ela está relacionada a modificações de leis, de projetos, né? Às vezes a gente se pergunta assim, mas por que existe indústria similar? Até porque o professor Elisso, lá na farmacologia, quando conversou com vocês, comentou, gente, os similares, até um tempo atrás, não se era obrigado a passar por teste de bioequivalência, teste de biodisponibilidade, então não tinha uma certeza de quanto se chegava do fármaco na corrente sanguínea, não tinha um padrão. Aí muitos se perguntaram, mas por que então que isso é permitido, já que não tem teoricamente uma qualidade, né? Gente, a indústria ela é muito forte, ela justifica, a indústria está envolvida, é tanto que quando se veio o projeto que os medicamentos similares deveriam passar por teste de biodisponibilidade, isso foi prorrogado por tantos anos, gente, com auxílio e força da indústria, tá? E só para mostrar para vocês que a indústria farmacêutica ela é uma potência mundial, tá? Eu trago um dado que teoricamente já está até defasado, mas que não mudou muito o perfil, que é, por exemplo, aí, olha só, gente, em 2013, a indústria farmacêutica ela faturou em valores sem desconto 58 bilhões, tá? Bilhões. E geralmente esse valor aí, gente, é em dólares, tá? 58 bilhões. Aliás, aqui está representado por reais, tá? Por reais. 58 bilhões de reais. Comparado o valor de 2013 para o valor de 2012,
a indústria teve uma evolução de 17%. E eu posso dizer para vocês que esse 17%, com o passar dos anos, só aumentou. Não diminuiu, não. A indústria farmacêutica teve uma tendência, nesses anos todos, até este ano, só em aumento. Este ano é que a indústria farmacêutica literalmente faturou, gente. Olha só o desespero da população, nosso desespero em buscar medicamento, principalmente para uma doença que a gente não tinha certeza, né? E não só medicamento, outros insumos, né? Como gases, seringa, álcool, né? Então, assim, a indústria literalmente ela teve um faturamento e vem tendo faturamento só crescente. Nesse sentido, a indústria ela sabe desse potencial, ela sabe da importância. Turma, eu já ouvi a minha mãe dizer que tem duas coisas que, de modo geral, nunca vai deixar de ter cliente. Uma é supermercado ou qualquer área alimentícia, porque a gente precisa comer, e a outra é a área da saúde que envolve, por exemplo, medicamentos, farmácia e hospitais, porque a gente sempre vai adoecer. E a indústria sabe muito bem desse aspecto. Por isso que ela investe muito, por isso que ela busca muito, porque sabe que tudo que ela vai fazer de desenvolvimento de medicamento praticamente vai ser um retorno certo. Gente, o faturamento dessas empresas, né, dessas indústrias, desses laboratórios, é um faturamento crescente. Quando nós pensamos nesse faturamento crescente, turma, eu estou querendo dizer em que contexto? Olha só, imagine só vocês dono de um negócio, tá? Sem ser da área de saúde, da área farmacêutica, por exemplo. Vocês são dono de um negócio. E todo ano vocês vão fazer um balanço de ver a lucratividade, as perdas, os ganhos, e aí você consegue observar que em 3 anos seguidos, 4 anos seguidos, vocês só tiveram diminuição da lucratividade. Possivelmente isso vai ter um desgaste financeiro, emocional, de trabalho, e vocês podem chegar, por exemplo, a abandonar aquela área porque vocês não estão tendo uma lucratividade como deveria ou estão tendo prejuízo. Gente, já é o contrário, basicamente, da indústria farmacêutica por ano, ela só tem lucros. Muitas vezes esse lucro pode ser um pouco menor do que um ano anterior, mas mesmo assim ainda tem muito lucro. Olha só para vocês terem ideia, um dos mais conhecidos aí pela gente, nós temos aí, por exemplo, turma, a Pfaz, que é uma das empresas que mais lucra nesse patamar da indústria farmacêutica. Olha aí a Pfaz, que é o número um. Olha esses dados, gente. 2011, de lucratividade, já em dólares, 56.426, tá? 2010, um pouquinho a mais, 2009, um pouco a mais, 2008, 1.558 dólares, em 2007 e em 2006. Se vocês observarem, gente, basicamente é um patamar, né? Teoricamente é um patamar muito linear. A lucratividade, mesmo assim, ainda é muito alto, tá? E eu queria chamar a atenção de vocês para essa tabela, para uma empresa, para um laboratório, para uma indústria que está muito em destaque ultimamente, né? Por causa da Covid. A AstraZeneca, que é essa número 5 aí, tá? A AstraZeneca, que é a empresa responsável pelo desenvolvimento da vacina, em parceria com algumas universidades aqui no Brasil, e que é aquela vacina tão conhecida como a vacina da Universidade de Oxford, né? Essa AstraZeneca, gente, ela é uma empresa europeia, ela se concentra basicamente no Reino Unido e Suíça, tá? E aí ela está em destaque porque é uma das empresas, um dos laboratórios, uma das indústrias que mais está adiantado na produção da vacina, no estudo das vacinas. Apesar de que, se eu não me engano, foi dia 8 agora, saiu uma notícia, né? Saiu uma notícia, e é verdadeira, né? Que a empresa, o laboratório, estava suspendendo, por enquanto, os testes com a vacina, porque precisava revisar um caso que aconteceu com uma pessoa que fez uso da vacina,
que foi um efeito adverso gravíssimo, tá? Já foi até divulgado que o que essa pessoa teve que tomou a vacina foi uma mielinite transversa, que é um tipo, gente, de inflamação crônica, um tipo de inflamação grave na medula espinhal. E o que é mais preocupante em relação a isso é que a pessoa que teve esse efeito adverso realmente foi uma pessoa que tomou a vacina, não foi a que tomou um placebo. Agora estão tentando se descobrir aí se essa mielinite transversa está associado à vacina ou se é algum fator associado ao indivíduo, tá? Então já é algo um pouquinho preocupante, tá, turma? Mas o que a indústria AstraZeneca fez, gente, está corretíssimo, é um protocolo correto. Literalmente, eles tiveram que deixar de. Não é que eles cancelaram todo o estudo, eles deram uma pausa no estudo para revisar tudo o que aconteceu com, se eu não me engano, até uma mulher, com essa paciente, tá? Para entender literalmente os fatores. Elas estão super correto, estão no ritmo adequado. Gente, só para vocês terem ideia, quando nós pensamos em vacina, quando nós pensamos em vacina, nós queremos aí, por exemplo, que a vacina ela seja, é, a gente quer que ela seja rápido de um dia para outro, mas não é. Só para vocês terem ideia, normalmente a produção de uma vacina pode levar em cerca de 10 anos ou mais, tá? E nós temos alguns exemplos de vacina que levaram aí, por exemplo, até 16 anos, como a vacina do sarampo, da hepatite B, tá? E olha só, e tem vacinas que já tem estudo tentando desenvolver vacinas há mais de 100 anos, como por exemplo a vacina contra a dengue. Já tem mais de 100 anos de estudos voltado para tentar resolver aí o problema da dengue. Então, assim, é um pouco assustador, principalmente quando se fala, por exemplo, daquela vacina associada à Rússia, né? Acho que todos aqui, né, estão assistindo a jornais e essas informações estão em Face, Instagram, nas redes sociais, mas que aí era a Rússia anunciou que vai começar a produção da vacina. Gente, é muito preocupante, porque a gente não sabe até que ponto tem uma qualidade, até que ponto é adequado. Mas óbvio, gente, quero que vocês entendam também que a Rússia vive sempre uma guerra, desde a Guerra Fria, desde a guerra por quem chega primeiro na Lua, quem chega primeiro no espaço, quem coloca primeiro, por exemplo, um satélite no espaço. A Rússia ela gosta muito disso, ela gosta de ser a primeira em tudo, tá? Mas ser primeiro em tudo não necessariamente significa que tem uma boa qualidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse aspecto associado aí à vacina da Rússia, tá? E ainda dentro desses interesses econômicos, gente, nós temos aí o setor farmacêutico, né? De acordo com Rossi, é um segmento, gente, é um segmento que ele cresce ao ano 8,1%. Gente, olha só, quando a gente fala cresce ao ano 8,1%, é muito importante nós compreendermos o quê? Compreender que é lucratividade certa, tá? Por que que é uma lucratividade certa? Gente, imagine só, vocês, por exemplo, com 1 milhão, tendo uma rentabilidade de 8,1%. Só para vocês terem ideia, o quanto que ia ser rentável, né, teoricamente por ano. Mas a gente tem alguns pequenos percalços ou problemas para a gente, não para a indústria, né? Que a indústria farmacêutica ela é muito monopolizada ou ela é oligopolizada. O que eu quero dizer com isso? Se eu tivesse, por exemplo, na sala de aula com vocês, presencial, se eu estivesse na sala com vocês, eu ia dizer que eu teria, por exemplo, eu ia dizer para vocês que eu teria, por exemplo,
US$ 1 bilhão e eu daria esse US$ 1 bilhão para vocês montar uma indústria farmacêutica, tá? Aí vocês podem perguntar, meu Deus, é muito dinheiro, vou conseguir montar a indústria farmacêutica, etc. Vai, consegue sim. Mas, gente, hoje as indústrias, os laboratórios, as empresas farmacêuticas, elas são tão monopolizadas e oligopolizadas, para você entrar no mercado sendo novo, é muito difícil você ser competitivo, porque elas têm um domínio, né, de mercado muito grande. Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, monopolizado, gente, quer dizer que é apenas uma empresa que domina aquele cenário e que esta está inserida, tá? E quando a gente fala oligopolizado, já significa que apresenta poucas empresas, mas é mais de uma. Nessa situação, as empresas geralmente oligopolistas, elas, ao invés de competir, elas fazem um acordo de cooperação. Eu acho que um exemplo muito fácil, por exemplo, de oligopolizado, eu posso dar um exemplo, gente, dos postos de gasolina, né? Os postos de gasolina, basicamente, eles são oligopolizados. Por quê? Porque eles colocam o preço que eles querem, né? E, teoricamente, um preço de um é o mesmo do outro. Isso é um fato, parece que é a mesma coisa, né? Então, assim, já imaginou vocês entrarem num mercado que vocês vão ter que fazer cooperação com essas indústrias, ou vocês não vão ter poder o suficiente para, literalmente, competir com essas indústrias? É muito complicado. Além disso, turma, é muito importante vocês compreender o seguinte: esses laboratórios, por exemplo, Medley, Ash, Ames, Teuto, Johnson Johnson, AstraZeneca, é, e outros, né, Eurofarma, o que que acontece? Muitas vezes são vários laboratórios, mas quando você vai estudar a história ou quando você vai atrás dos laboratórios, esses laboratórios estão dentro de um grupo muito grande. Então, todo aquele grupo domina, teoricamente, aquele mercado. Então, para você ser mais competitivo é muito difícil, tá? Vou dar um exemplo aí de quando se fala, por exemplo, no setor econômico, né? Por exemplo, nós temos aí o grupo Croton, na verdade, a Cognita, né? Agora, Cognita. Nós, dentro da Cognita, que é o grupo, nós temos aí o grupo, nós temos a Pitágoras, a Anhanguera, Uniderp, né? Ou seja, são vários outros do mesmo setor que estão dentro de um único só, tá? E eu acho que um exemplo bem clássico na nossa região, nós temos aí o grupo Mateus, né? Que monopoliza e oligopoliza o nosso mercado, né? Até porque, por exemplo, nós sabemos que nós tem o grupo Mateus, que está relacionado a um público, e tem aí o Camino, que é do grupo Mateus, tá? Então, eles conseguem abranger várias áreas, vários aspectos associados. E olha só, gente, literalmente isso é uma marca de empresa que consegue viver muito ferozmente, né? Que consegue ser muito competitivo. Hoje você vai dentro, por exemplo, do supermercado Mateus, tá de uma maneira que você não precisa mais ir em lugar nenhum para você encontrar tudo. Então, não vejo a hora deles literalmente colocarem venda de roupa, mas até caranguejo já vende, né? Por exemplo, esses produtos naturais, é só o que a gente encontra, né? Tem uma seção somente para isso. Então, assim, literalmente é um grupo muito pesado, muito forte, tá? E isso faz parte do mercado. Aí tem outra coisa, gente. Mais cedo, não sei se vocês sabem, mas o Grupo Mateus ele já tem se eu não me falha a memória, uma representação à distribuição de medicamentos, uma distribuidora de medicamentos, tá? E mais cedo ou mais tarde, aqueles projetos que está associado à venda de medicamentos em farmácia vai voltar de novo para o Senado, vai voltar de novo para a Câmara e que nosso conselho lute. Por quê? Porque os grupos de supermercado eles querem sempre colocar novos produtos. Para quê? Para chamar mais atenção, para fazer com que as pessoas vá lá. Gente, é muito difícil você ir no supermercado, você quer comprar, por exemplo, vou dar um exemplo, você quer comprar um biscoito, uma bolacha recheada. Você não sai dali se você não levar além da bolacha recheada um refrigerante, uma coisa que está faltando. Então, toda vez que a gente vai no supermercado, é muito difícil você sair do supermercado sem comprar nada. Se você sai do supermercado sem comprar nada, é porque a fila está grande, você quer ir para uma outra que tem uma fila menor, você não tem tempo mais de esperar.
Mas se você tiver tempo de esperar, você pode ter certeza, sempre vai sair com alguma coisa. E aí, quanto mais arsenal de produtos tem nesse local, você consegue comprar muito mais. E ninguém sabe se aquele projeto de um deputado, se não me engano, maranhense, que falou sobre a venda de MIPs, né, de medicamentos de prescrição em supermercados, se não teve um patrocínio aí de umas redes de supermercados maranhenses, tá? Gente, as empresas líderes, né, da indústria farmacêutica estão sediadas nos Estados Unidos e Europa, com subsidiárias presentes em inúmeros países, mas as líderes estão sediadas nos Estados Unidos e Europa. E aí, gente, é claro que elas estão nesses locais, né? Primeiro, estão no país desenvolvido, estão em países que dão subsídios financeiros, políticos e fiscais, estão em países que têm tecnologia de ponta, estão em países que têm como posso dizer, estão em países que têm mão de obra qualificada, intelectual, né? Que isso é muito importante. Então, é muito difícil você ver essas indústrias em sede, gente. Olha só, quando a gente fala assim, sede, literalmente ser do Brasil. O Brasil basicamente não tem indústria, gente, a não ser as próprias mesmo associado ao governo, tá? Mas por quê? Porque o país não tem um desenvolvimento, não tem subsídio para essas empresas, ou para a criação dessas empresas, não tem recursos financeiros, tecnológicos, porque uma indústria dessa, gente, que é sediada, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, gente, eles têm recurso tecnológico que está longe do Brasil ter. Quando o Brasil tiver esses recursos que eles hoje têm, significa que eles já vão estar em outros recursos tecnológicos muito mais avançados, infelizmente, tá? Não significa, turma, que no Brasil não tem indústria, por exemplo, no Maranhão tem Merck, ali por Mão de Caxias, só que eu quero que você entenda que não tem indústrias propriamente brasileira, competitiva, venha de sede dessas empresas para cá. Mas ainda assim, nós não conseguimos, talvez, nem produzir esses medicamentos. Já vem quase que tudo pronto e o processamento final acontece aqui. Mas de início mesmo, desde a matéria-prima, do processamento, são poucas que tem, tá? Gente, muitas vezes nós não damos valor muito para essa área da indústria farmacêutica, mas isso está associado principalmente à localização em que nós nos encontramos. O Maranhão, por não ter praticamente indústria farmacêutica, a gente não tem essa visão. Mas, por exemplo, quem forma no estado de Goiás, principalmente ali como de Goiânia, Anápolis, já tem um perfil para farmacêutica industrial muito grande, porque é uma região ali em Anápolis, tem a Teuto, tem outras indústrias farmacêuticas, então isso é muito importante. E olha, gente, um setor, e olha uma área crescente que dá dinheiro, que é reconhecido profissional farmacêutico, é a indústria farmacêutica, tá? Contudo, é muito importante também eu comentar para vocês que geralmente os profissionais que vão trabalhar na indústria farmacêutica, eles têm um nível, gente, de qualificação muito grande. Que sentido? Mestrado, doutorado, porque a indústria farmacêutica, ela quer um perfil do farmacêutico, mas ela também quer um perfil de pesquisador, de cientista, tá? Aí aqui é só uma tabela, né, que mostra para vocês a localização das indústrias farmacêuticas, né? Como eu comentei anteriormente para vocês, essa localização está associada principalmente aos Estados Unidos e à Europa, né? E aí eu expliquei os motivos de estar basicamente nesses locais. E aí vamos falar agora sobre esse mercado, gente, no Brasil, tá? Vamos falar desse mercado no Brasil, que sem dúvida é muito crescente e muito lucrativo. Turma, uma das maneiras de a gente perceber o quanto que é lucrativo no Brasil é só vocês olharem a quantidade de farmácia que tem e uma atrás da outra. E mesmo assim, ambas ou todas que estão próximas ainda têm lucratividade. Talvez não tão grande como se estivesse sozinha, mas tem lucratividade. Olha o que é interessante, tá? Dar um exemplo para vocês. Tem uma amiga que trabalha em Imperatriz e ela trabalhava em duas farmácias que é uma do lado da outra. Uma é a Ultra Popular, que está entrando no mercado, principalmente de São Luís, já bem forte,
tá? Inclusive foi inaugurada uma recentemente aqui na Coamo, na Daniel de la Toche, né? E a outra e uma outra rede que é até paraense, que é a Reinafar, Reinafar, tá? E aí o que acontece? Essas duas farmácias, ela é uma colada na outra. O que é que acontece? Só para vocês terem ideia, essa outra, como ela era um pouquinho mais antiga, ela tinha de média de venda por mês em torno de meio milhão, 400 a 500 mil por mês. A Renafar entrando diminuiu um pouco, mas mesmo assim ainda consegue chegar aos seus 400, 350, 400 mil. E a Renafar já está tirando aí em torno de 100 mil. Gente, olha só, a lucratividade ainda vai ser grande. Não é pouco, ainda vai ser grande. Óbvio, um dos fatores associados a essa questão das farmácias é porque elas têm meta. Por exemplo, mesmo ganhando 100 mil, na verdade, mesmo vendendo 100 mil por mês, talvez eles queiram a meta de 200 mil. Pode até ser que essa farmácia feche, mas não é porque não deu lucro, mas não deu lucro suficiente que eles gostariam que desse, tá? E para a gente, turma, é muito bom essa questão da entrada de muitas redes, né? A entrada por quê? Porque isso facilita a competição de mercado, a gente tem um direito de escolha, isso tem a capacidade de modificar alguns aspectos bons para aquele meio, para aquele setor. Gente, é notório que depois que a rede Drogasil entrou em São Luís, que é a nossa vivência, o nosso conhecimento, o quanto que melhorou, por exemplo, o atendimento na Extra Farma, na Pague Menos, na Globo. Por quê? Porque o perfil de atendimento da Drogasil é diferente. E aí as outras tiveram que se adaptar, se organizar, entender qual era a nova jogada do mercado, dessa rede que estava entrando para se adaptar, tá? E isso fez com que algumas redes se destacassem, outras não. Olha um exemplo aí, uma potência, gente, no Maranhão era a Extra Farma. Se não me falha a memória, a Extra Farma fechou aí em torno de 5 a 8 lojas em São Luís e a Drogasil aumentou mais loja. Então isso é competição. Pode ser que daqui a pouco entre uma nova rede e a Drogasil diminua. E aí isso é mercado. Isso por um lado é muito bom, quando o mercado não é oligopolizado, tá? E aí nós temos aqui, turma, as empresas que mais vendem no Brasil, né? E quem trabalha em farmácia, quem já teve essa experiência, na hora que fala empresas que mais vendem no Brasil, a gente logo sabe. E nós, como clientes das farmácias, nós percebemos quais são as empresas também que mais vendem, sabe por quê? Porque quando nós entramos numa farmácia, pela cor das caixas, por exemplo, ou pelo nome dos laboratórios, imediatamente a gente já, ou pela quantidade de medicamento de um determinado laboratório, a gente percebe já quais são os principais, né? E nós temos aqui como os principais o AEMS, a Medley, a Asha, a Eurofarma, Neoquímica, Novart, e realmente segue esse padrão de venda, né? E aí tem alguns fatores, né? E um dos fatores associados à venda é porque o produto pode ser mais barato, é porque a empresa tem um catálogo mais de produto, tem mais promoções, ou também porque essas empresas acabam investindo mais em marketing, tá? Propaganda, ou porque essas empresas dão uma lucratividade maior para os balconistas, como comissão, tá? Então tem vários fatores associados, ok? Gente, falando nisso, né, essa questão de marketing, etc., uma outra área muito em expansão no Brasil e, na verdade, no mundo, que estão contratando muitos profissionais, são os farmacêuticos voltados para essa parte administrativa, marketing farmacêutico, logística, qualidade, gestão de qualidade de serviço de saúde, tá? E, inclusive, tem empresas que querem contratar e não tem profissionais. Geralmente, o salário é em torno de 5, 6, 7 mil. Então, vale muito a pena quem tem esse perfil mais empresarial voltar para essa área, tá? E, se der para fazer, uma especialização em um local de renome, né? Em área que tenha um perfil para essa área de gestão.
Turma, e aí nós temos aqui os medicamentos que mais vendem no Brasil. E aqui nós temos várias histórias que nós podemos comentar. Turma, observa que basicamente no ranking de medicamentos que mais vendem no Brasil está o Doflex. Se nós estivéssemos presencialmente, uma das perguntas que eu ia fazer neste momento é: quem tem algum Doflex na bolsa? Gente, vocês podem ter certeza que algumas pessoas iam mostrar, iam levantar. Sabe por quê? Porque, de modo geral, nós não gostamos de sentir dor. Inclusive, lá na farmacologia, eu comentei para vocês que o que fez aos nossos antepassados, literalmente, buscar motivos ou ir atrás de resolver doenças, curar doenças, diminuir sinais e sintomas, está associado ao quê? A dor. Foi um sintoma que fez com que o nosso antepassado buscasse solução, até porque nós não gostamos de sentir dor, nós não gostamos de verdade, tá? E aí, o que é que eu quero comentar com vocês? Que, de modo geral, observa a quantidade de fármacos, observa os fármacos que estão aqui, que está associado à dor. Nós temos aí o Doflex, o Tilenol, nós temos aí o Tonsililax, tá? Mas também chama a atenção de vocês para outro aspecto dessa tabela. A maioria dos medicamentos que estão nessa tabela, gente, são para doenças crônicas não transmissíveis. São para doenças que o indivíduo adquire e que praticamente não tem cura e que o paciente vai ter que usar o resto da vida, tá? Como, por exemplo, fármacos utilizados para hipertensão, fármacos utilizados para diabetes, ou Giovanni, que é o Valsartana, tá? Que é o utilizado aí para hipertensão. E outros aspectos também, né? Associado ao quê? A doenças que está associada ao nosso estilo de vida, como por exemplo aí tem o omeprazol, tá? Gente, o omeprazol é utilizado principalmente aí para gastrite e úlcera, e isso está associado a um estilo de vida. E a indústria, gente, ela conhece esse estilo de vida, tá? A indústria, ela sabe muito bem esse aspecto associado ao nosso estilo de vida. Em que sentido? Ela sabe quais são as doenças que vai ser que mais vai crescer, as doenças que mais vai estar em alta. Então, acaba produzindo mais medicamentos para essas características, tá? É tanto, gente, que nessa relação de 20 medicamentos, a gente não vê um medicamento que é utilizado para verminose. Por que que a gente não vê que é utilizado para verminose? Porque, literalmente, não é de interesse da indústria o desenvolvimento de medicamento para esse tipo de doença. Primeiro, porque é só de doenças associado a países subdesenvolvidos, porque os países desenvolvidos basicamente quase não têm esse tipo de doença, tá? E aí, gente, é preferível desenvolver um novo medicamento para hipertensão, para diabetes, que basicamente todo ano sai um novo medicamento para essas doenças, porque sabe que vai ter lucratividade. E chama atenção também, gente, do fármaco 18, que é o Rivotril. Por que que eu vou chamar a atenção do Rivotril? Porque, turma, essa tabela até é um pouquinho defasada, mudou algumas coisas. Hoje nós temos aqui também bem alta a venda de muitos fármacos que são utilizados para doenças, usados para tratamento de transtornos mentais, tá? E nós sabemos que várias doenças mentais são as doenças do século, como por exemplo a depressão. E cada vez mais a população está adoecendo por esses transtornos mentais e faz com que a gente busque cada vez mais medicamentos associados para esse setor. E a indústria farmacêutica, ela pensa nisso, tá? Literalmente ela pensa nisso. Turma, alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida?